Então, bora lá. Hoje vamos falar sobre um período muito importante aqui do Brasil colônia. Trata-se do ciclo da cana-de-açúcar e do ciclo do ouro. Então, vamos falar um pouco sobre o ciclo da cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar foi fortemente realizado no litoral do Nordeste, entre os séculos 16 e 17. Como é que funcionava? Existia a sociedade açucareira, ficou conhecida como sociedade açucareira, que ela era composta pelo senhor de engenho. Tínhamos o senhor de engenho que era o dono daquela grande fazenda que tinha o engenho. Era a autoridade política, econômica, tinha muita influência nas câmaras municipais, era o senhor todo-poderoso ali. A mão de obra era basicamente escrava, e essa parcela da população de escravos era a que tinha o maior número de pessoas, tanto índios quanto africanos. Cada vez mais foi aumentando essa ideia de trazer africanos para trabalhar como mão de obra escrava, até porque isso daí rendia dinheiro para quem trazia, vendia e comprava. Esse comércio aí eles aproveitavam, entendeu? Passavam na África, pegavam os africanos, traziam para cá e vendiam para os senhores de engenho. Beleza? Algumas características da sociedade açucareira. Sociedade patriarcal, é claro. Uma sociedade onde o homem manda. A mulher tem sempre atividades secundárias. Não tem um poder político, podendo se expressar, opinar. Então, dentro do engenho, existia a casa grande, que era onde ficava o senhor de engenho e a família dele. E alguns escravos que trabalhavam ali nos afazeres domésticos, digamos assim, que eram um pouco mais próximos. Até porque o pessoal que trabalhava na colheita, na plantação de açúcar, era o pessoal que ficava na chibata, sempre sob a visão dos capitães do mato e dos capatazes. Em função desse trabalho pesadíssimo que era, com condições de alimentação péssimas, né, de descanso mínimo, então a expectativa de vida dos escravos era muito baixa, era comum eles morrerem com 40 anos, 30 e poucos anos, né? Pouquíssimos iam para mais de 40 anos. E existiam muitas revoltas dos escravos e fugas, eles sempre estavam tentando fugir, tanto é que eles ficavam presos na hora de dormir, eles eram amarrados, geralmente, eles ficavam presos, eles ficavam sempre sobre a vigia de algum homem branco que trabalhava para o senhor do engenho. Né? Era uma sociedade basicamente rural, claro, né? Porque a grande riqueza era na zona rural, nas fazendas. Mas o açúcar, você pode pensar, poxa, açúcar dá tanto dinheiro. Naquela época dava muito dinheiro, porque açúcar lá na Europa era uma iguaria, era uma coisa muito cara. Né? Então, aqui eles vendiam, tinha um grande valor agregado. Outra coisa aqui, ó, o sistema de plantação era o plantation. O plantation, ele ficou conhecido. O plantation tem algumas características. É monocultura. O que significa monocultura? Ali eles só plantavam o açúcar. Não plantavam arroz, feijão, claro, só para comer ali, né? Mínimo. Mas assim, o forte era uma cultura só, não havia uma diversificação de culturas. Monocultura. Latifúndio. Latifúndios são extensas propriedades rurais, né? Muito grandes. Exportação, isso daqui era basicamente exportação, porque o Brasil não era um país para ser desenvolvido, era um país para gerar riquezas para Portugal, a partir do quê? Do Pacto Colonial. Né? O Pacto Colonial era basicamente assim: Portugal, que era a metrópole, ficava com as riquezas. O Brasil, que era a colônia, tinha que dar as riquezas para Portugal e não podia fazer nenhum tipo de competição, produzir alguma coisa que ia competir com a metrópole, e só podia comprar as coisas da metrópole, né? Ficava muito fácil para Portugal dessa maneira. E outra característica importante do plantation é sim a mão de obra escrava, que era a forma mais rentável. Você não tinha que pagar para trabalhar, né? Você comprava um escravo, colocava ele para trabalhar até o dia que ele morrer e não tinha que pagar nada para ele. Só dava uma comida e pronto, né? Porém, com o tempo, houve a crise no ciclo da cana-de-açúcar, ou no ciclo do açúcar, que enquanto durou foi um período muito rentável, sabe? Muita gente ganhou dinheiro, movimentou bastante dinheiro. Mas quais são os fatores que
ocasionaram a crise do ciclo de açúcar? A concorrência nas colônias holandesas, então mais gente pelo mundo, em especial as colônias holandesas, começaram a produzir açúcar. E daí é uma lei do mercado. Você tem mais gente produzindo a mesma coisa, o valor baixa, o preço baixa. Daí começou a não ficar tão interessante assim, né? Outra coisa foi a descoberta do ouro. Eles descobriram lá, em especial em Minas Gerais, mas também em outros locais, né? O ouro, veja bem, ouro é um metal precioso, valia muita grana, mais do que o açúcar até. E quem que descobriu isso daí? A gente tem os bandeirantes, são umas figuras importantes neste cenário aqui. Os bandeirantes, eles eram homens livres, né, que adentravam pelo Brasil em busca de capturar indígenas, né, eles capturavam indígenas, escravizavam indígenas e vendiam para o senhor de engenho. Então eles foram entrando o Brasil adentro, pelo interior. Inclusive, eles não respeitavam nem o Tratado de Tordesilhas, né? Isso daí para eles era lenda. Eles atravessavam e entravam em território que era teoricamente espanhol também, né? Então eles eram desbravavam. Eles montavam expedições que se chamavam de bandeiras, né? Daí eles ficaram conhecidos como bandeirantes. Então eles atuaram muito ali em São Paulo, em Minas Gerais, e eles que acabaram descobrindo. Um bandeirante muito famoso é o Fernão Dias, que ele descobriu ouro no território de Minas Gerais. Como é que isso daí aconteceu? Porque lá na Europa, eles achavam que ouro você tinha que escavar muito numa mina. E aqui no Brasil, em muitos locais, eles acharam ouro na beira do rio, por exemplo, que ficou chamado de ouro de aluvião. Né? Era muito mais fácil. E aqui tinha muito ouro mesmo. Tá? Então o pessoal começou a decair o interesse na parte da cana-de-açúcar e o pessoal começou a falar, opa, vamos começar a pegar ouro. Inclusive, esta movimentação a respeito do ouro, o pessoal lá na Europa ficou louco. Muita gente começou a vir de barco e falou, vou fazer riqueza, vou ficar rico do dia para a noite, vou achar lá pedras de ouro e vou ficar muito rico, porque isso daí valia muito dinheiro. Só que o rei de Portugal, ele viu o Brasil simplesmente como um local para ganhar dinheiro. E rapidinho ele colocou vários tributos, né? E primeiramente, o quinto, o que era o quinto? Toda a jazida de ouro que você achasse, ou toda a quantidade de ouro que você achasse, um quinto, ou seja, 20%, tinha que ser dada para a coroa portuguesa. Então tinham vários funcionários públicos, digamos assim, da coroa portuguesa que ficavam ali de olho para confiscar, para reter. E muita gente roubava o dinheiro, porque o ouro você podia esconder, você podia. Então, isso daí o pessoal fazia bastante. A captação era o seguinte: você tinha que pagar uma quantidade de ouro em função de quantos escravos que você tinha na tua propriedade, né? Só que quando estava tudo bem, quando estava tudo legal, quando tinha muito ouro, no começo era muito ouro, muita gente fazendo riqueza, né? As vilas sendo fundadas aqui, uma atrás da outra em Minas Gerais. Então estava legal até. Só que a coroa portuguesa começou a diminuir um pouco a quantidade, e ele falou: esquece a captação, nós vamos fazer assim, ó, vocês têm que. Eles estipulavam, por exemplo, vocês têm que nos dar 1 tonelada de ouro nesse ano. E se não der 1 tonelada de ouro, daí a gente vai entrar nas casas, nós vamos pegar o ouro, nós vamos pegar o que tiver de valor, porque tem que ser isso daí e pronto. A gente tem que ter, não sei como que vocês vão descobrir mais ouro, mais riqueza. Isso daí ficou conhecido como derrama. Só que a população ficou revoltada, porque imagine, né? Eles trabalhavam, achavam ouro, ia lá, a coroa portuguesa e pegava, quando não, eles achavam que não era o suficiente. Então isso daí gerou uma série de revoltas. Vamos falar um pouco sobre algumas revoltas, suas causas, onde foi. Então, algumas revoltas nesse período aí. Revolta de Beckham, em 1684, aconteceu no Maranhão. Ela foi impulsionada pelos irmãos Beckham, tá? Porque lá ocorreu uma falta de escravos, as coisas estavam muito turbulentas e os altos preços de mercadorias que eram compradas de Portugal eram sempre absurdas. Então eles começaram a reivindicar. Existia um cenário de
de intolerância, porque ninguém mais aguentava aquela situação de exploração da coroa. Eles perderam, né, essa revolta e foram condenados à morte, os irmãos Beckman. Guerra dos Emboabas, aconteceu em Minas Gerais. Os bandeirantes, veja bem, eles descobriram várias jazidas de ouro em Minas Gerais e eles queriam a exclusividade. Eles falaram, não, a gente que vai ter que explorar isso daí. Isso daí gerou uma guerra. Emboabas eram os colonos de outras capitanias, então eles deram esse nome de Emboabas, era esse pessoal aí, os colonos de outras capitanias. Então eram os bandeirantes contra eles. Tivemos também outra guerra, Guerra dos Mascates, que aconteceu lá em Pernambuco. Essa daí era uma disputa econômica, uma disputa política entre os senhores de engenho de Olinda e Recife. E sempre quando tinha esse tipo de disputa, a coroa intervia sempre a favor de quem? Dos portugueses, porque tinham portugueses aqui que estavam fazendo riquezas e também eram senhores de engenho. E finalmente a revolta de Vila Rica, ou Revolta de Filipe dos Santos. Né? Vila Rica é atualmente a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Né? Perceba que essas cidades, muitas cidades de Minas Gerais, aí, nós temos aí igrejas aí que foram com muitos ornamentos de ouro, porque realmente existia muito ouro. E essa revolta foi capitaneada, digamos assim, encabeçada pelo Filipe dos Santos, contra toda essa situação de exploração aí de altos impostos, taxas abusivas da coroa e tudo mais. Beleza? Então, são essas aí algumas informações aí de uma maneira resumida, rápida, mas os principais pontos do que foi o ciclo de cana-de-açúcar. Houve uma crescente, um declínio, e do mesmo jeito que houve o ciclo do cana-de-açúcar, o ciclo do ouro também. Porque o ouro começou a acabar, né? Os que estavam mais fáceis de achar, depois cada vez ficou mais difícil. Tem ouro para ser descoberto? Sim, mas cada vez ficou mais difícil. E quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai ter que esperar. Beleza?